No final do século XIX, as pessoas trabalhavam durante longos períodos por pouco dinheiro. Um trabalho em específico consistia em fazer palitos de fósforo, mas, no processo, os trabalhadores entravam em contato com substâncias mortais. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer a história dos trabalhadores das fábricas de fósforo e de todo o sofrimento pelo que passaram. Ficou curioso? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Fábrica de palitos. As fábricas da Revolução Industrial eram prédios compactos, sujos e muitas vezes perigosos, administrados por proprietários gananciosos que buscavam aumentar seus lucros o máximo possível, não importando a que custo. As descrições das fábricas indicam que eram semelhantes a uma prisão. Colocar todos os trabalhadores em um local reduziu o custo indireto e tornou o sistema de produção em massa mais eficiente. Trabalhadores recebiam pouco por jornadas de 12 a 14 horas. Para aumentar os lucros, as fábricas pagavam baixos salários por longas horas de trabalho. Mão de obra não faltava e as fábricas podiam tirar proveito disso, pagando o mínimo necessário. Os trabalhadores que faziam os palitos de fósforo eram, em maioria, mulheres. Elas ganhavam ainda menos do que seus colegas homens e trabalhavam diariamente de 6 a 18 horas. Às vezes, as mulheres trabalhavam de casa para montar caixas de palito de fósforo também. O resíduo do fósforo ainda estava presente nos materiais que levavam para o lar. Os operários das fábricas eram multados por se sentarem ou conversarem. A fábrica de palitos de fósforo tirava uma parcela dos salários de seus trabalhadores por infrações como uma estação de trabalho bagunçada ou fósforos que pegavam fogo durante o turno. As multas também poderiam ser cobradas por se sentar no trabalho, porque os trabalhadores deveriam ficar em pé o dia todo, por falar ou por se atrasar. Se um trabalhador se atrasasse, ele perdia o salário equivalente a meio dia de trabalho. As mulheres também foram submetidas a abusos físicos e lesões corporais no que foi denominado escravidão branca. O perigo da inalação de vapores de fósforo. Os trabalhadores da fábrica, bem como de outras instalações de produção de palitos de fósforo, experimentaram inchaço no rosto e dor de dente por causa dos gases de fósforo que inalavam. Os dentes muitas vezes apodreciam e caíam, deixando a mandíbula exposta. A deterioração continuava, até levar ao que foi chamado de mandíbula frágil. Os rostos das pessoas afetadas brilhavam no escuro. O dentista da fábrica afirmou que as mulheres que apresentavam esses sintomas eram mais velhas e de classe social mais baixa, o que, segundo ele, explicava a deterioração dos dentes. A maioria adoecia 5 anos após o começo no trabalho. Com base nos primeiros casos de mandíbula de fósforo na Europa, determinou-se que os trabalhadores adoeciam 5 anos após a exposição ao fósforo branco ou amarelo. Isso foi apoiado por um argumento de que apenas algumas pessoas teriam fósforo suficiente para sofrer os efeitos mais graves. A pobreza, as doenças e as péssimas condições de vida criaram uma população já pouco saudável. Os trabalhadores eram despedidos quando ficavam doentes. Além das lutas por salários baixos e condições de trabalho precárias, os trabalhadores vivenciaram horrores físicos que começaram a se manifestar com o tempo. A exposição ao fósforo era conhecida por ser perigosa já em 1838, quando na Áustria apareceu o primeiro caso de mandíbula de fósforo. Os donos das fábricas estavam cientes das consequências de trabalhar com fósforo. Seus arquivos contêm relatórios de pessoas reclamando de problemas dentários, náuseas, vômitos, ardência e outras doenças. Mas eles continuaram usando fósforo e começaram a dispensar qualquer pessoa que mostrasse sinais de seus efeitos. Não havia falta de mão de obra e os afetados poderiam ser facilmente substituídos. Os rostos dos trabalhadores apodreceram. Às vezes, para conter os efeitos do envenenamento por fósforo, remover a mandíbula não era o suficiente. Os trabalhadores também podiam perder os olhos e as órbitas, bem como adquirir problemas com a garganta e o apodrecimento do tecido facial. Assim que a podridão se espalhava, o pus e o odor das feridas aumentavam. A única maneira de impedir que a doença continuasse a corroer o rosto era remover a mandíbula. Outros malefícios da exposição ao fósforo.
A osteonecrose, que corroía a mandíbula de um trabalhador nesse tipo de fábrica, costumava ser mortal, mas o câncer de pele era outro resultado associado ao trabalho com o químico cancerígeno. Em alguns casos foram relatados insuficiência renal, edema cerebral e convulsões e sangramento pulmonar. Se um trabalhador com a mandíbula de fósforo ou alguma outra doença relacionada não morresse, ele era suscetível à desnutrição e à morte lenta por inalação devido à incapacidade de comer alimentos sólidos. A greve de 1988. A Dinamarca acabou com o uso de fósforo em 1874, mas era o único nesse caminho. A maioria dos países continuavam a produzir esse tipo de fósforo até o final do século XIX, apesar do crescente conhecimento médico e do descontentamento dos trabalhadores. A greve de 1888 foi uma reação à totalidade das condições de trabalho na fábrica de palito de fósforo, mas chamou atenção especial para os riscos ocupacionais de trabalhar com fósforo. A greve em si começou depois que o artigo de Anne Besant sobre a escravidão branca foi tornado público, e em julho de 1888, 1.500 trabalhadores saíram em protesto. Besant ajudou principalmente as mulheres a se organizarem em um sindicato, e negociações ocorreram entre os trabalhadores e os donos das fábricas. No final das contas, alguns de seus pedidos foram atendidos, incluindo o fim do sistema de multas. A greve não acabou com o uso de fósforo. O uso de fósforo continuou na Grã-Bretanha e em outros países europeus. A preocupação quanto à exposição ao fósforo evoluiu de forma lenta. Isso foi devido, em parte, ao acobertamento da incidência da mandíbula de fósforo e de outras doenças. Os reguladores do governo estavam com a impressão de que as doenças estavam em declínio. Em 1895, no entanto, a lei da fábrica tornou obrigatório que as fábricas relatassem casos de mandíbula de fósforo, mas ainda não houve qualquer movimento para interromper o uso de fósforo. Determinou-se que o risco de os fósforos estrangeiros assumirem o controle do mercado era muito perigoso. As fábricas de fósforos britânicas não acabaram com o uso do fósforo na produção de fósforos até o início do século XX. A Europa como um todo se afastou do fósforo branco, e no final da primeira década de 1900, a mandíbula de fósforo foi quase extinta. E você, conhecia essa triste realidade desses trabalhadores? O que mais te chamou a atenção nessa história? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.